Érico Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Iniciou sua carreira literária em 1932 com a publicação de Fantoches, seu livro de contos. Na década de 1940, Veríssimo fez várias viagens aos Estados Unidos e então foi convidado para dar aulas de literatura brasileira na Faculdade da Califórnia. Os romances escritos pelo autor podem ser divididos em 3 fases. Na primeira fase, Érico Veríssimo constrói um painel da burguesia do Rio Grande do Sul. Há a preocupação com a crise moral e espiritual do homem e da sociedade. E é na primeira fase que encontramos as obras Clarice, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Saga e Olhai os Lírios do Campo. Os romances da segunda fase fazem uma investigação da relação entre o presente degradado por crises e revoluções e o passado histórico, marcado pelo heroísmo do povo gaúcho da defesa de seu território. E para levar adiante o projeto de integrar as dimensões mítica, histórica e social do Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo criou a saga de 2 famílias, os Terra Cambará e os Amaral, que dará origem à trilogia O Tempo e o Vento, composta dos romances O Continente, O Retrato e O Arquipélago. As histórias contadas vão tecendo em meio à vida de Ana Terra, Pedro Missioneiro, Pedro Terra, Capitão Rodrigo Cambará, Bibiana e seus descendentes, alguns dos inesquecíveis personagens de O Tempo e o Vento, um painel de uma região com contornos bem diferentes do cenário árido e miserável que surgiu das páginas dos romances do Nordeste. Quando os eventos narrados em O Tempo e o Vento começam, lá no século XVIII, o Rio Grande do Sul ainda não está plenamente ocupado. E ao chegar ao último volume da trilogia, O Arquipélago, o leitor terá percorrido a história das origens da região e visto o tempo e o espaço mítico da ficção se transformarem em tempo e espaço histórico, por meio da narração de Floriano Cambará. A reconstituição do passado deixa claro o desejo de promover a reflexão crítica da sociedade presente. Nesse sentido, o interesse da obra não está em revelar os aspectos regionais típicos dos gaúchos, mas sim em reconhecer como o elemento humano, heróico ou não, participa da formação de um povo. Na terceira fase, Érico tem uma preocupação em aprofundar os temas políticos, dando à sua obra um tom mais engajado. O Senhor Embaixador, O Prisioneiro e Incidente em Antares são obras pertencentes à terceira fase. Escritor, jornalista e médico, contemporâneo de Veríssimo, em 1927, lançou sua primeira obra, o livro de contos Um Pobre Homem. Mas só em 1935 ele se tornou reconhecido com o romance Os Ratos, uma obra sobre os problemas sociais da época. Este é Dionélio Machado. Os Ratos descreve uma sociedade contemporânea preocupada com o dinheiro, retrata a realidade e mesquinhez dos personagens. A obra possui uma linguagem simples, direta, sem rodeios nem sentimentalismo. Outra característica é o tempo de ação. Em apenas 24 horas intermináveis, o autor retrata toda a angústia, desespero e humilhação do protagonista em conseguir o dinheiro para quitar a dívida com o leiteiro.